Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu vou aproveitar que os irmãos estão em pé. Abra sua Bíblia no livro, a carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios. Enquanto você procura, manifesta minha gratidão ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pelo privilégio de podermos estar aqui hoje, cultuando, adorando e exaltando ao nosso Deus. Pela vida do pastor Renato, nosso pastor, pela confiança em nos franquear a oportunidade de um culto de cujo qual, para mim, entendo que ele é a melhor pessoa, né, para poder transferir. Hoje é um culto de ensino e, sem sombra de dúvida, nós temos sido enriquecidos através daquilo que, na pessoa do pastor Renato, sob a unção do Espírito Santo e demais companheiros que têm ministrado. Que Deus possa continuar abençoando. Efésios, capítulo de número 5, apenas o versículo de número... Vamos ler três versículos. Versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A sua Bíblia não está escrito Espírito Santo, está escrito Espírito em letras maiúsculas. É referência ao Espírito Santo. E vamos ler mais um. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Podem sentar. Meus amados irmãos, há um texto, nós estamos vivendo hoje a chamada dispensação da graça. Existem 7 dispensações, desde a edênica, que é lá no Éden, lá no Gênesis, e hoje nós vivemos a chamada dispensação da graça, ou também chamada dispensação do Espírito Santo. É Ele quem atua como Deus e prometido pelo próprio Cristo. Ele mesmo, ao ser ascenso aos céus, refere-se ao Espírito Santo, dizendo para que os discípulos aguardassem, porque ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria, aí diz assim, outro Consolador. E essa palavra outro, na realidade, não é alguém diferente, ainda que tendo a sua propriedade em virtudes absolutas. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Isso vaticina a chamada Trindade. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus. Se você ler lá no livro de Atos, no capítulo número 5, vai ver o apóstolo Pedro referindo-se à pessoa do Espírito Santo como sendo Deus. No capítulo de número 19 do livro de Atos dos Apóstolos, não é uma era tão distante, irmãos. Todavia, é para se avaliar. E lá ele chega em Éfeso. E ao chegar em Éfeso, uma cidade muito promíscua, havia muito dinheiro, corria muito dinheiro em Éfeso. É a cidade portuária, com quase 300 mil habitantes, uma idolatria muito gritante. A deusa era a Diana, a quem adoravam e tinha seus nichos. Havia um comércio muito amplo e com muitos lucros se dando à venda dos ídolos. Havia também uma mescla de feiticeiros, de bruxos, de mágicos que envolvia aquele lugar. Havia prostituição ampla também e gritante. Então, para lidar com coisas assim, situações como essa, há uma dependência do Espírito Santo. Já havia passado por ali alguns pregadores, né, e que com eloquência falou da salvação, falou do batismo, né,
o batismo de João, e muitos foram batizados. E então Paulo chega àquele lugar. E ao chegar àquele lugar, Paulo pergunta para eles: vocês já receberam o Espírito Santo? Eram 12 aproximadamente, 12 homens. Vocês já receberam o Espírito Santo? E alguém diz assim: nós nem ouvimos falar quem é o Espírito Santo. Eu fico imaginando, é eu que conjecturo isso. Sabe, um perguntando, quem que é o Espírito Santo? É algum irmão aqui, é um irmão dali? Sabe, eu que conjecturo isso. E então e aí Paulo diz: não, em que vocês foram batizados? Nós fomos batizados no batismo de João. Né? E aí ele diz: não, João batizou com água para arrependimento dos pecados. Mas o próprio João falou que viria outro após ele, e que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Esse texto está registrado também nos evangelhos. Ele está nos evangelhos, né, a respeito do derramamento do Espírito Santo. Antes da própria ascensão do Cristo, dele ser levado aos céus, o que registrado está no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, ele fala a respeito disso. Ele diz para que eles permaneçam. Em Lucas, ele fala sobre isso, nos capítulos finais. Vão para Jerusalém e fiquem lá. Ele já estava ressurreto. Ele já estava em seus dias de ressuscitado e caminhando entre os apóstolos e sendo visto também. Muitos que ressuscitaram no dia da sua morte. Agora escute, irmãos. E então Jesus fala: vão para lá e vocês serão revestidos de poder. Por incrível que pareça, não obstante, você numa ótica imediata, se eu perguntar para alguém aqui, talvez você vai dizer, se eu tirar o meu casaco e dizer assim: como é que eu me revisto? Aí você vai dizer: põe o casaco. Essa é a ótica secular. Mas esse revestimento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É uma ação que o pastor Renato não pode fazer, eu não posso fazer, o irmão Walter não pode fazer, pastor Robson, irmã Vanusa, pastor Fabiano, ninguém pode fazer. Esta é uma obra do Espírito Santo. E ele, como é Deus, o Cristo disse: eu estou à porta e eu bato. Se alguém me ouvir, abre, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então o Espírito Santo também é educado. Ele também. Paulo, em uma súplica fervorosa, ele no capítulo 3 do livro de Efésios, ele diz: olha, por esta causa me ponho de joelhos perante o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de cuja qual a igreja clama. E ele pede para que vocês se deixem corroborar no homem interior. Há poucos dias tivemos aqui escolas bíblicas fantásticas na nossa escola dominical, falando a respeito do corpo, da alma e do espírito. E você vai ler essa expressão: no espírito, no homem, no espírito, espírito com letras minúsculas, porque somos detentores em nossa tricotomia, porque somos corpo, somos alma e somos espírito. Isso é tricotomia. Nós somos detentores disso. Temos uma natureza pecaminosa. Só vai deixar você e eu, por mais espiritual, cabeça de fogo, profeta, presidente, qualquer um, irmão, só vai deixar nós o dia que descermos à sepultura. Ou então, quando acontecer o que hoje já foi lido aqui, as trombetas soarem, então, aí, meu irmão, você lê nisso, há uma leitura, eu digo isso assim, algo fantástico, diz assim: os mortos ressuscitarão primeiro, porque já perdeu a natureza pecaminosa, morreram na esperança, e os vivos, serão transformados. Quem que vai transformar esses vivos? O Espírito Santo. E é num abrir e piscar de olhos. Então, mas lá, voltando ao capítulo 19 do livro de Atos,
eles dizem, nós não conhecemos o Espírito Santo. Será que às vezes isso, se você olhar, hoje nem temos mais, nós nem mais temos o credo, que diga aí, os meus amigos aí da escola dominical, mas eu acho que não tem mais nem o credo aí, né, escrito. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho, blá, 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 e no Espírito Santo. Puf, pronto, ponto, era só isso. Era só isso, talvez por força disso, e eu entendo, aqui nós temos, com todo respeito, temor, me permita, pastor, nós temos um líder que eu acho bastante diferenciado, amei, não é isso chavequismo, não. Está faltando líderes assim. A gente anda por aí, minha esposa e eu, você vai em igrejas que tem movimentos, irmão, a gente batendo cabeça no outro, a gente subindo em cima do banco, a gente fazendo macaquinha, a gente fazendo cambalhota, a gente não sei para que isso, porque o Espírito Santo não precisa disso. Embora cada um de nós temos uma natureza, uns são mais alegres, outros são mais, não é tímido, são mais pacatos no seu comportamento, nas suas atitudes. Então, quando Jesus batiza um desses alegres, assim, meu irmão, desmaia, cai, paga. Você não tem ideia do que aconteceu no Rio de Janeiro com quem não acreditava no Espírito Santo e tinha medo do Espírito Santo. Mas como ele era um dos obreiros, líder da mocidade, me abro um parênteses aqui, e foi em Bangu, pregava o pastor José Edson, uma coisa assim, e ministrando sobre o Espírito Santo. Choveu naquele dia, ficou aquelas poças d'água lá atrás do caminhão, igual o caminhão do Levi. E na hora que ele começou, e ele lá atrás do caminhão começou, glória, 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 e a água ali. E ele com um terno branco. Meu irmão, daqui a pouco esse menino pulou, saltou, falou língua estranha, escorregou, caiu na lama, rolou para lá, rolou para cá, falou língua estranha. E daí ele falou, é porque eu tinha vergonha do Espírito Santo. Agora não tenho mais não. Por dentro eu estou limpo. O paletó está sujo, mas dentro eu estou limpo. Eu estou cheio de poder. Então, irmãos, Paulo fala, vocês precisam do Espírito Santo. Então Paulo fala a eles do Espírito Santo, impõe as mãos sobre eles, e a Bíblia diz que eles são cheios do Espírito Santo, eles falam em línguas estranhas. O sinal evidente do batismo com o Espírito Santo, audível. Agora escute aí, querida, querido. Não fica só nisso, aqueles 12 vão cheios do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia. Atos 1. Atos 1, versículo 1. Se alguém achar, pode ler. Atos 1, versículo 1. O primeiro tratado feito, o Teófilo, sobre tudo que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar. Aí. O primeiro tratado fiz sobre tudo o que Jesus começou a fazer, como a ensinar. Guarda isso, irmão. Guardemos isso. Ensinar. Jesus não só fez, porque até os milagres de Jesus são pedagógicos, os milagres de Jesus ensinam. Você quer ver uma coisa? Em Lucas 8, diz que Jesus chega à orla, no porto de uma cidade onde morava lá Jairo, que era príncipe da sinagoga, e a sua filha estava muito doente. Mas a Bíblia diz assim, e todos o estavam esperando. Irmão, quem espera em Deus não é decepcionado. Quem espera no Cristo não é decepcionado. Quem espera no Espírito Santo não é decepcionado. Então, você quer um caminho para o milagre? Confie. Confie, porque a confiança tem paciência, a confiança tem fé e a confiança tem perseverança. Está registrado em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35. Leia. Leia. Então nós não podemos rejeitar a confiança. Agora escute, leia para mim o último versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. O último versículo. Aí é Jesus que fazia e Jesus ensinava. Agora leia o último versículo. Olha lá. Ali é Paulo pregando o reino de Deus
e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo já estava quase nos fins dos dias, em uma prisão domiciliar, em uma casa que ele alugou. Essas coisas assim quebram um pouco os protocolos de muitos e de muitos crentes que buscam a prosperidade sem entender o caminho dela. Pensando na prosperidade, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero ser rico. Você pode ser rico. Você pode ser próspera. Você pode ser próspero. Vendendo pastel na rua, caldo de cana, sendo empresário, trabalhando na sua área militar, na sua área, como é que vamos dizer, federal, na sua área municipal, na sua área estadual. Você pode ser rico, próspero. Deus vai te ensinar. Aqui tivemos hoje um ato de fé, amor, entrega, obediência ao momento do ofertório. Eu não estou te entregando uma fórmula de ser rico, milionário, mas de ser obediente. Eu sou muito grato a Deus. Não oferto por obrigação, não dizimo por obrigação e nem barganho com Deus. Eu entendi que eu sou abençoado e eu preciso abençoar. E o meu trabalho é uma bênção e eu serei. E eu serei um abençoador. Agora, por que eu quis fazer ênfase nesses dois versículos, primeiro e o último? Sabe por quê? É porque o livro de Atos dos Apóstolos é o livro de maior atenuância da ação do Espírito Santo. Por que muitos estão dizendo por aí, eu não preciso obedecer pastor porque eu obedeço ao Espírito Santo? Eu não preciso obedecer ao pastor porque Deus fala comigo. Eu não preciso obedecer a ninguém, eu não preciso. Vai ter um encontro de casais daqui a pouco aí, irmão, viu? Ah, pastor não manda na minha casa. É verdade. Se for Jesus que manda lá, então você vai obedecer, seu pastor. Você vai ser submisso. Você vai saber, eu estou com 40, vamos fazer 41 anos de casado, se assim Jesus permitiu o ano que vem. Aliás, mês que vem. Minha esposa e eu. E o tanto que a gente já chorou. Mais a minha esposa. Porque nem sempre eu fui crente. E passei por uma disciplina e vivi dias terríveis. Mas eu louvo e glorifico a Deus pela presença do Espírito Santo na vida da minha esposa, que soube esperar, suportar, orar, buscar. Ontem ela já chegou em casa com uma, com uma exortação, missionária Raquel. Ela disse assim, a hora que você estiver meio triste aí, eu vou falar, vou chamar uma Raquel para você. Mas escute aí, querido. Sabe por quê? Porque se ali tem a maior abrangência da atuação do Espírito Santo, usando pessoas leigas, indoutas. A palavra indoutas vem de idiotai, registrado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, do grego idiotai, idiota, trouxa, besta, desculpa expressiva, a juventude aí. É um João, é um Mané, é um Zé, é um coitado. É isso aí. É a linguagem, sabe? Ou então, é isso aí, ó. Mas lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, diz que estavam reunidos no cenáculo, quando de repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Olha lá. E eles estavam assentados, vai lá, 3. Aleluia, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. 5. E em Jerusalém estavam habitando, vou ler para vocês, judeus, homens religiosos de todas as nações, tinham 14 nações reunidas ali, que estão debaixo do céu. Vamos lá, as nações. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ali tinha, deixa aí no 7, ali tinha egípcios, árabes, romanos, cretenses, ali tinha gente de 14 nações. E lá dentro alguém chega e diz, estão todo mundo bêbado, vamos lá. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus esses homens que estão falando? Você sabe para quem se falava Galileu? Jesus não era galileu?
coitado de Jesus. E Jesus, filho de Maria, filho do Zé aí. Isso aí não é nada não, rapaz. Esse é falso profeta. Vem com essa seita dele aí. E ali estavam em número 500, depois foram reduzidos a 120, 380. Nabramo não, ei, terracei. Diz o Espírito do Senhor: se não estás disposto a passar luta, prova, árduos deserto, então não estás pronto, nem pronta para receber o Espírito Santo. Ele não é malaceia de rei, mas ele quer vos encher. Escute aí, querido. Vamos lá, versículo 8. Por favor. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? No Paraguai tem o Castilha, que é a língua nacional. Na Bolívia tem o Castilha, que é a língua nacional. Mas na Bolívia tem o Aymara e tem o Quechua. São linguísticas natas, indígenas. No Paraguai tem o Guarani. Se mata aí, não de Yarapiuapipe, amigo, irmão. Tu chama a bendição, irmão. Grandes irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. E a bênção vai ser grande. Por isso que eu falei, em Guarani. E cada um deles ouviam. Vamos mais para frente. Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, os que lá estavam. Mas eles eram estudados, eram poliglota, tinham feito o curso de língua, de letras? Não. E por que falavam? Porque o Espírito Santo os fazia falar. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo os fazia falar. Eu gostaria que você levantasse a sua mão e lesse ali para mim. Não sei se tem, né, pastor? Leia, meu irmão, ó. Cretenses e árabes, no final vocês vão ler. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar. Quando o Espírito Santo está presente, usando o profeta, usando o cantor, usando o músico, usando o pregador, usando o profeta, quando ele está presente, aí eu subo aqui, irmão. Ai, irmão, sabe, irmão, estou passando uma prova, irmão. Fulano está falando mal de mim. Ai, meu irmão, ele ficou falando mal de mim, irmão. Irmão. Irmão, eu vim aqui falar porque fulano de tal está no pecado, eu vi fulano de tal. Irmão. O noro eu sei. Clamando varacer que amandarai. Quando o Espírito Santo está presente, ele aponta para o céu e fala das grandezas de Deus. Estou sentindo um negócio tremendo aqui, meu. Levanta a sua mão. Eu estou sentindo. Não é necessário sentir, mas a palavra ativa a fé. E a fé vê o invisível. E eu estou vendo nesta casa, nesta noite, como um sereno orando e blavadastimo. Está ali a minha esposa, no caminho e na obra missionária, perdemos as contas de quantas coisas a gente viu. Crentes na prostituição, crentes na droga, crentes na bebedeira, crentes no bordel. Quantas vezes nós vimos? Estou falando isso, eu não estou mencionando nomes, estou falando isso, sabe por quê? Porque nós vimos. E Deus deu-me o privilégio de chegar até nele, dar um abraço nele, dar um abraço nela e dizer: nós estamos orando por você, estou orando por você. Ô, pastor, você me viu com a garrafa de cerveja. Oh, meu Deus do céu, eu estou envergonhado. Não fique envergonhado. Eu estou aqui, não sou Jesus.
casamentos destruídos e foram refeitos. Anublus! Vídeo da gama! Oh, Jesus, verdade. Aleluia. Infelizmente, poucos eu ouvi uma palavra do nosso pastor e eu gravei aquilo. Eu fico no culto, irmão, dando glória a Deus. Tem hora que vem a palavra, você levanta a mão. Se você vê eu levantar a mão assim e fazer assim, o pastor pegou alguma coisa. Peguei. E o pastor disse assim: nós vamos ver aqui Jesus batizar com Espírito Santo. Eu ouvi, pastor. Um dos obreiros nos procurou e disse: irmão Jovino, o quanto que a gente precisa orar. Verdade. Sabe por que a oração? E me permita, dá licença, pastor. Vou fazer um negócio aqui meio que mímico, mas eu tenho 1,82 m. Aí eu dobro o joelho para orar. Se eu puder, se você puder. Acho que eu fico com 1,10 m, 1,20 m, sei lá. Se eu botar minha cara no chão aqui, Diácono Ari, eu vou ficar uns 40 centímetros. A oração diminui. Grandão é Jesus. Glória a Deus. Eu gosto de orar assim, amo, porque eu sinto falta de falar com Deus. Eu tenho um corinho que eu gosto de cantar ele às vezes. Esse corinho ele fala assim: se o meu jeito de adorar te incomoda, não reclame, não me julgue, por favor. Você não sabe nem um trecho da minha história, não tem ideia de onde o meu Deus me tirou. E vai embora assim, né? Não sabe. E não aqui para cantar corinho. Eu estou dizendo que sabe por quê? O lugar por onde o Senhor me arrancou e me fez passar. Se eu não dependesse totalmente do Espírito Santo, Ele não me levaria a líderes, a pastores que me amaram e que cuidaram de mim. Mulheres de Deus, a minha conversão foi totalmente no círculo de oração, toda segunda-feira, das 13 às 14, oração, e depois tinha uma palavra, às 16 horas as irmãs iam embora, e eu não perdia uma segunda-feira, esse meu eu, esse meu ego. Eu prego hoje, queridos, estou numa campanha hoje, o 10º dia, crescendo na fé e derrubando gigantes, porque a gente cresce diminuindo, a gente aparece desaparecendo. E essa fórmula está no apregoador do poder do Espírito Santo, que nunca falou língua estranha, João o Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um de cujo qual eu não sou digno de lhes atar as alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse João, um dia quiseram incitá-lo. Essa aí é uma lição para muitos líderes e muitos obreiros, ministros. Eu tomei essa lição. Que tem pessoas que chegam, quando vê o trabalho fluindo, quando vê uma hora de 5 da manhã, o povo vindo por oração, irmã Norma, e vindo, e aquele povo orando. Chega alguém: rapaz, está orando por quê, cara? Vai a mão de orar, rapaz. Vai trabalhar e Deus vai te abençoar. Ele não consegue entender essa visão espiritual. E o que aconteceu? João falou, alguém chegou e disse: ó, João, você não está preocupado aí com o crescimento da igreja? Não está escrito desta forma, eu estou conjecturando. Você não está preocupado, está no Evangelho. Não está preocupado com o crescimento da igreja de Jesus? O número dos que seguem a Ele é muito grande, mas o céu, João, são pouquinhos. Ele batiza mais crentes do que você. Jesus nunca batizou ninguém. E aí João falou: está preocupado com isso? A fórmula do João: ei, fórmula eterna, até quando você partir daqui. Ei, João disse assim: está preocupado com isso? Você não sabe que é necessário ele crescer e eu diminuir? Porque quando eu sumo, ele aparece. Então eu quis mencionar esses 2 versículos
para mostrar que no livro de Atos dos Apóstolos, a maior numerosidade de manifestação do Espírito Santo usando a igreja, incluso com variedades de línguas e grandeza de Deus falando. E o Espírito Santo é lindo, ele é Deus, interessante isso. Ele é Deus, mas ele aponta para o céu, é ele. E quem é cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio da virtude, também aponta a glória dele, a honra dele, a majestade é dele. É ele quem faz, é ele quem salva, é ele quem trabalha, é ele quem santifica, é ele quem purifica, é ele que liberta, é ele que regenera. É ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Se você tem um 3, glória a Deus para ele. Dê 3, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas por que, pastor? O Espírito Santo, parece que a gente vê os registros, você vê o batismo do Espírito Santo nos registros do Novo Testamento, em particular no livro de Atos dos Apóstolos. Mas o que dizer quando a Bíblia diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ei, psiu. Desde o começo, ele já estava lá. O que dizer de uma leitura que foi feita aqui, eu acho que foi na escola dominical. Desçamos, quando Noé, na arca, desçamos. Ué, se desçamos, é uma conjugação do verbo no plural. Então não é só o pai, era o filho. E era o Espírito Santo que estava lá. Você pode levantar a sua mão, por favor? Aleluia, e dizer para você mesmo, eu vou dizer o meu nome, diga você, Juvino, o Espírito Santo já estava presente desde o início, ele te conhecia, ele sabe da sua existência, ele te conhece melhor do que você, melhor do que seu pai, melhor do que o pastor, melhor do que sua mulher, mulher do seu melhor amigo, o Espírito Santo te escuta, Juvino. O que dizer dos reis? Tudo bem que era uma linguística, digamos que metafórica, me permita aqui, tá? Não vou derramar não, mas era 7 litros de azeite na cabeça do rei. A unção de rei, azeite, azeite que vinha lá de cima até lá embaixo, meu irmão. Esse azeite você pode ver lá. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e vai até a orla das suas vestes. É azeite da cabeça ao pé. É azeite da cabeça ao pé. É azeite da cabeça ao pé, irmão. No livro de Levítico, no capítulo, eu até deixei aqui, eu estava ali procurando 14, no 13 você pode ver, no 14 também, mas essa fala aqui, essa escrita aqui de Moisés diz assim no 17: e o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha. Diga comigo, azeite na orelha. Pode falar, irmão, azeite na orelha, está na Bíblia, não é nada de mecanismo de pregador, não. Daquele que tem de purificar-se. Sabe quem era? Eram os leprosos considerados curados. Segue. Sobre o dedo polegar da sua mão direita. E sobre o dedo polegar do seu pé direito, onde antes já havia sido passado o sangue. Pega a sua mão, faz assim com o dedo de vitória, assim, faz assim, irmão. Faz assim. Aí pega na sua orelha assim e fala: azeite na orelha. Agora levanta a mão, fala: azeite na mão. Azeite na mão. Agora vai no pé, diga: azeite no pé. Azeite no pé. Enchei-vos. Tu bandeira racei.
apenas uma curiosidade. Eu queria falar muito mais, mas as horas já estão sinalando. Escuta aí. Enchei-vos. Aqui é uma expressiva inspirativa dada a apóstolo Paulo para escrever. Ele está dizendo assim, ó, enchei o Espírito Santo. Ele está dizendo, eu posso ser cheio. O pastor, tenho que gravar o nome do senhor, Otoniel, pode ser cheio. Pastor Renato pode ser cheio. Pastor Robson pode ser cheio. Pastor pode ser cheio. O comandante aqui da escola dominical, a Cássio pode ser cheio, o Ari pode ser cheio, o Jetson pode ser cheio, o irmão Fabiano pode ser cheio, o nosso irmão músico da voz belíssima pode ser cheio, o nosso irmão pode ser cheio. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim, você pode ser cheio, você pode ser cheio, você pode ser cheia, você pode ser cheio, você pode ser cheia. Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Enchei-vos, está no presente e também na linguística imperativa, verbo presente imperativo. Ei, irmão, em 1972 eu falei língua estranha. Tem que falar hoje. Irmão, quando eu era do círculo de oração, eu era cheia do Espírito. Tem que ser hoje. Irmã, amanhã eu quero ser cheio do Espírito Santo. É hoje, é agora, é o seu tempo. O amanhã não te... Meu Deus, darando, lavadete, mianahai. É imperativo. Sabe o que é imperativo? Ordem. Deus quer que eu seja cheio do Espírito Santo. Mas eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Quero ser cheio ou quero ser vazio? Quero encher a minha língua de contenda, de discórdia, meu coração de mentira, de falsidade, de linguística promíscua, de promiscuidade, os meus olhos engordurados no século presente para ganhar, para ter, para possuir, para alcançar. Não importa. Pois é. É uma escolha que eu e você temos que fazer. É uma escolha que você e eu precisamos fazer. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, meu irmão. Eu disse à minha esposa, houve um cidadão, foge da minha memória o nome dele, porque é um nome difícil. Mas ele esteve presente lá pelo 1714, 17, os morávios, os tchecos. Um dos avivamentos que houve no planeta Terra, onde depois de eles orarem durante, pergunta para mim, quantos anos oraram os morávios? Pergunta, quantos anos oraram os morávios, pastor? Pergunta. Sabe quantos? 100 anos. 100 anos orando. E Deus impacta aquela nação. E eles são levados para outros países e chegam na Alemanha. Tem um renomado aí, John Wesley, alcançado pelos morávios. O que dizer da Assembleia de Deus? Não pelos morávios, mas veio de lá este avivamento. E chegou na Street Azusa, ali, como é que chama a cidade? Na América. E viram o mover do Espírito Santo, e lá está, eu conheci. Eu estou com 61 anos, mas eu conheci eram dois, né? O Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eu conheci o Daniel Berg. Só não tirei foto porque era novo convertido. Fui lá, já tinha lido da história. Petiço, assim, baixinho, já de idade avançada. Mas um homem com tutano cheio da unção do Espírito Santo. Agora escute aí, querido. Termino aqui. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui foram batizados
com o Espírito Santo? Quantos foram batizados com o Espírito Santo? E você deixou de falar língua estranha. A gente tem que ser sincero, nós estamos num culto de ensino. Pastor, eu não falo mais línguas estranhas. Levante a sua mão. Tem alguém? Aqui. A irmã, a senhora foi batizada com o Espírito Santo e não fala mais línguas estranhas. Não. E veja que essa mulher recebe tanta, a irmãzinha ali, como que é o nome da irmã? Irmã Ana, olha, ela recebe tantas dádivas, né? Conta testemunhas a irmã Ana. Olha só, irmã, pela sua coragem, a minha oração hoje é que o Espírito Santo, e a sua humildade, é que o Espírito Santo lhe encha, lhe renove, lhe restaure hoje aqui. E você volte a falar línguas estranhas. Tem mais alguém corajoso ou corajosa? Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não falo mais língua estranha. Levante a sua mão. Levante a sua mão. E quantos não são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Eu não sou pastor batizado com o Espírito Santo. Por favor, levante a sua mão. Ali tem um irmão. Lá tem um jovem, parece que eu vi uma mão levantada. Deixa eu botar o meu óculos. Vamos lá. Tem um irmão e tem uma irmã ali. Tem mais alguém que não é aqui? Aqui, você não é? E o menino aí, não? E o lá atrás, não? É. Você que não é batizado com o Espírito Santo, né? Eu quero lhe fazer um pedido, um desafio. Você quer ficar de pé, em nome de Jesus? Você que não é batizado, fique de pé. Fique de pé, fique de pé aí. Fique de pé. Fique de pé, filhos, fique. Eu quero pedir para uma irmã, a irmã Jerusa, com todo respeito, posso pedir para a senhora? Fique do lado da irmã Ana. Do lado da irmã Ana. Irmã Norma, por favor, fique no meio desses dois adolescentes aqui. Bem no meio deles. Eu queria pedir lá duas irmãs ali, um irmão. Cadê o irmão, o cantor, o Benção? Misael, fique do lado desse irmãozinho aqui. Eu quero uma outra irmã que fique do lado daquela irmãzinha lá. Irmã, eu quero dizer para a senhora, viu, irmã? Eu tenho visto Jesus batizar crentes com o Espírito Santo, 70 e poucos anos de idade. E no dia que batizou ele com o Espírito Santo, tinha problema da coluna, tinha problema de tudo, e Jesus batizou e foi um recorde lá na cidade de Dourados. E eu fiquei meio doido, aí o pastor já quis mandar parar, eu já botei meu joelho ali e fui orar. Fiquei quieto ali, e o irmão falou assim, e o irmão falando estranho, né? E aí eu falei, Jesus amado. Aí o irmão falou assim, esse negócio de cura, você falou sobre cura aqui? Ontem falou sobre cura lá? Esse negócio de cura, a gente tem que fazer a prova, irmão, faz o exame, aí você vem. E eu falei, e a fé? Fica ontem, irmão. Eu ali sentado, falei, e a fé, irmão? Pergunta se tem alguém que foi curado, pergunta. O irmão pastor perguntou aqui. Tem alguém que foi curado? E o velho levantou, pulou, saltou, e vem dar o testemunho. Chegou aqui e começou a falar língua estranha. Então, irmão, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tinha problema na coluna. Jesus me curou agora. Eu falei, pronto. Aí, sabe, ganhamos o testemunho de Jesus. Mas o pastor falou para mim, vou falar para o presidente, para não convidar mais você para pregar. E eu fiquei 2 anos sem poder pregar. 2 anos. Você ouviu um pouco do Espírito Santo. Quem fala línguas estranhas é você, irmã Ana. É você, irmão. É você, irmãzinha. É você, o Benção. Esse é o filho do pastor Renato, né? Esse menino, foi dele que a irmã estava. Olha, rapaz, o testemunho da tua mãe. Rapaz do céu, que coisa linda. E eu profetizo, você cheio do Espírito Santo. Profetizo você, menino, cheio do Espírito Santo. Você quer orar para Jesus fazer a obra na vida desses irmãos? Pastor, eu posso pedir a igreja para ficar de pé? Fiquemos em pé. Oh, aleluia. Oh. Me faz um ré maior, só um pouquinho, só um ré maior assim. Tem uma canção que diz assim, ó. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui.
Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Dá licença, pastor Renato, uns minutinhos. Espírito de Deus, estou aqui. Abra sua boca, abra sua boca. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito. Olha a banda renovada. Estou aqui. Espírito de Deus. Esse menino grandão aqui, meu Deus. Eu estou vendo o Espírito Santo aqui, ó. Abandou. Para. Olha Jesus batizando crente aqui. Seja cheia do Espírito Santo. Ainda mandou. Alabás, pode falar em mistério, minha irmã. Pode falar em mistério. Eu estou aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Só mais uma vez, só mais uma vez. Só mais uma vez, só mais uma vez. O Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, levante a mão para o céu. O profeta, receba poder em nome de Jesus.